Olá, hoje é domingo, dia do sol, essa é a quinta vez que eu gravo esse vídeo. O sol está em Capricórnio, a lua vai chegar em Libra lá pela 1h da tarde. Eles fazem um aspecto chamado quadratura, que é sempre um desafio. Então pode ser que hoje a gente tenha um plano e aí pessoas têm outros planos e a gente vai vendo se tem como encaixar isso tudo aí, se tem como agradar todas as pessoas envolvidas aí nessa nossa programação de domingo. E começa hoje oficialmente a lua minguante. Então a lua minguante ela é um convite aí para a gente se recolher um pouco, mesmo que a gente não precisa ficar necessariamente sozinho, né? Mas assim, emocionalmente da gente ir pensando e sentindo esse lugar assim de nossa, deixa eu ficar mais comigo, o que eu quero para mim, o que eu não quero mais, até porque tá chegando aí o ano novo e a gente já pensa nisso automaticamente. Aliás, hoje tá no ar o podcast Céu da Semana, aí o podcast semanal, regular, e eu falo muito sobre isso. É só entrar lá na Deezer e dar uma busca pelo Céu da Semana. Aproveita e ouça o episódio especial para 2022 e o especial Previsões para o Amor em 2022. Parece que tá meio difícil de encontrar, então você escreve aí na busca Previsões para o Amor em 2022. Se você ouvir, depois me fala o que você achou. Bom, hoje vamos de tarô do Mago Hipster. É uma encomenda da Lígia, que fez aniversário ontem. Lígia, feliz aniversário, tudo de bom para você. E vamos ver o que vem aqui. Xararam. Para quem eu tô devendo Quem Sou Eu em 2022, pretendo terminar hoje, no mais tardar amanhã, e você que quer encomendar o seu, veja aí nos favoritos como funciona. Eu vou continuar fazendo esse jogo aí por mais um tempinho. Então, conselho para hoje, o carro. Olha só, um dia aí pra gente fazer o nosso movimento, pra gente tomar as rédeas, né? Acabou o Natal e tal, então vamos lá. O que falta fazer aí pra gente fechar essa tampa de 2021. Vamos tirar uma carta a mais. O Eremita, eita Mariana. E os enamorados. Toda hora vem os enamorados, vocês já perceberam? Então aqui, né? Eu acho curioso, porque de qualquer forma o Eremita ilumina o carro, né? Dá uma impressão que a gente fez algumas escolhas, fechou algumas parcerias. Talvez a gente tenha pensado um pouco na vida, né? E talvez agora seja a hora de caminhar sozinho. Se a gente vê assim, né? Uma carta aqui tem 3 pessoas, estão fazendo um acordo aqui de alguma coisa, mas depois o Eremita se recolhe, ele sai fora aqui dos enamorados, né? E ele fica um tempo sozinho até chegar no carro. É uma narrativa possível desse trio aqui. E aí no carro ele também está sozinho, apesar que ele tem a companhia aí dos cavalos que ajudam ele nesse movimento. Então me dá um pouco essa sensação, sabe, de que às vezes é bom a gente mesmo fazer as paradas assim. Tem coisa que não adianta passar para outra pessoa, principalmente se é alguma coisa muito importante individualmente pra gente, nem sempre o outro tem o mesmo envolvimento, né? Então acho que essa é uma possível leitura aqui desse trio de cartas, né? Acho que como o Eremita está iluminando o carro, ele ganha um destaque nesse jogo. Então é um dia bom para a gente se movimentar. Vamos fazer se fosse assim? Na verdade mesmo, né? Eu tirei as cartas nesta ordem. Se a gente for pensar assim, tem um movimento, é como se a gente movimenta para descansar, tipo as férias, né? A gente vai correndo, fazendo um monte de coisa para depois fazer as coisas com mais calma. E aí talvez a gente faça novos acordos, assim. Aí eu acho que é um conselho ao contrário, assim. Se você anda fazendo tudo muito sozinho, talvez seja a hora de você buscar aí algumas parcerias, pessoas que podem estar juntos com você. E sim, isso até pode ser uma configuração aí de relacionamento afetivo, mas não necessariamente. Pode ser um acordo profissional, pode ser você procurando amigos, enfim, outros assuntos que podem estar aqui nessa história. Se a gente pensar aqui, dá a impressão dessa coisa que muita gente tem, de às vezes estar com todo mundo, mas precisa muito do seu tempo sozinho, né?
A gente tá lá, pá, fulano, beltrano, é festa, mas tem hora que a gente quer mesmo se recolher. Então eu acho que é um pouco isso, assim, um movimento que a gente faz entre a calmaria assim, né? Entre a calma, entre o estar só e o estar acompanhado, que não precisa necessariamente uma coisa ser calma e a outra não, porque às vezes a gente tá com as pessoas e não tá nada calmo, e às vezes a gente tá sozinho e tá um agito, ou porque a gente tá pensando muito, ou porque a gente tá resolvendo um monte de coisa, arrumando a casa, enfim, mil possibilidades. Eu vou tirar um arcano dos naipes, sempre me arrependo, inclusive, quando eu faço isso, que é o 8 de paus, que é uma carta de uma alta demanda, assim. Talvez a gente não precise, sei lá, ter tanto trabalho, sabe? Deixar um pouco as coisas fluir. Essa carta, ela é um certo cansaço. Então, repare, será que você está cansado de estar só em alguma coisa? Ou você está cansado de o tempo inteiro estar falando com gente, entrando em acordo? Veja aí, escolha, você decide hoje se o seu jogo é esse ou se o seu jogo é esse. Se você está indo para o eremita ou se você está indo para os enamorados. Eu sei que parado você não tá. Tá certo? Um beijo, bom dia.